Bom dia, amados amigos, amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui reunidos mais uma vez para trazer uma palavra de conforto, de fé e esperança para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, a palavra de hoje encontra-se no livro do apóstolo Lucas, capítulo 14, do versículo 7 em diante, tá bom? Mas antes de começar, vamos entrar na presença do nosso Senhor Jesus. Feche os teus olhos por um instante, irmãos. Conecta o seu pensamento com o Senhor Jesus. Liga o seu pensamento a Deus. Enquanto eu faço uma breve oração, vocês vão fazendo os seus pedidos para que Deus venha interceder por cada um de vocês, em nome de Jesus. Pai, estamos aqui, meu Deus, nesta manhã, meu Pai, para te louvar e adorar, meu Pai. E eu peço a ti, Senhor, que envie os teus anjos, meu Pai, ao redor de cada um dos teus filhos, para que nada venha, meu Pai, atrapalhar a atenção, meu Pai, que nada venha tirar o foco da tua palavra, meu Deus. Meu Pai, eu peço a ti, Senhor, que envie, meu Pai, os teus anjos para proteger as suas famílias, para que o mal não venha, meu Pai, se aproximar de suas casas, meu Pai, de seus filhos, dos seus entes queridos. Meu Deus, eu repreendo nesse momento, meu Pai, todo o olho gordo e toda a inveja lançada sobre a vida dos teus filhos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, a palavra de hoje, o título da mensagem chama-se Os Primeiros Lugares. E por ali já dá pra gente ter uma base do que Jesus viria a dizer para aquelas pessoas que se encontravam, pois ele havia sido convidado para uma festa e ele começa reparando em como as pessoas brigavam, se amontoavam para tentar pegar os primeiros lugares, da festa. E segundo os ensinamentos do Mestre Jesus, todo aquele que se exalta será humilhado perante o Pai, porém aquele que se humilha será exaltado. Então, irmãos, a gente começa dizendo assim, no versículo 7 Jesus fala: reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. 8. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele, te diga: dá o lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas, Será uma honra perante todos os outros convidados. Irmãos, imagina você chegar num casamento em que os noivos já separaram alguns lugares de honra e você, sem saber disso, chegou a este casamento e ocupou um destes lugares. Para algumas pessoas que os noivos haviam selecionado para ocupar. Quando estas pessoas chegam, os noivos chegam até você, mesmo que educadamente, que gentilmente eles te peçam para se retirar daquele lugar, pois aquele lugar estava reservado. Irmãos, será uma vergonha. Assim é nos dias de hoje, irmão. Muita gente, para a sociedade, para o mundo, demonstra uma coisa, mesmo sabendo que aquilo não é o que deveria ser. Muitos se colocam acima dos outros. Muitos querem ser melhor do que os outros. Porém, Deus nos ensina que perante Ele nós somos todos iguais. Somos todos irmãos iguais em Cristo Jesus. Somos feitos à sua imagem e semelhança. Deus nos fez à sua imagem e semelhança para que nós venhamos a viver
todos no mesmo propósito, numa mesma fé. Porém, o ser humano ele tem uma capacidade, Deus nos deu a inteligência. Porém, muitos dos homens, eles agem pior do que os animais, que são seres sem inteligência. Porém, a inteligência, o instinto de sobrevivência do animal, ele fala melhor do que a inteligência do homem, que vem para destruir em vez de vir para construir. Em vez de vir para agregar, ele vem para dividir e separar tudo. Nós devemos parar para analisar tudo aquilo que nós temos feito no nosso dia a dia, na nossa sociedade, no nosso ambiente. Veja a destruição que está o nosso planeta. Veja a calamidade que está a nossa sociedade. É pais matando filhos, filhos matando pais, um contra o outro, nação contra nação, como a Bíblia diz que iria acontecer, está acontecendo, irmãos. Por isso que Jesus veio nos ensinar, através da tua palavra, que melhor é nos humilharmos aqui perante o Senhor para sermos exaltados no dia do juízo, do que queremos nos exaltar agora. E naquele dia, quando aquele dia chegar, nós sermos humilhados perante o Pai. Porque Jesus diz que todo aquele que nele crê e pelo seu nome lutar, ele falará lá para o Pai. Porém, aquele que lhe rejeitar aqui na terra, também será rejeitado pelo Pai lá em cima. Irmãos, pensem que nesse mesmo casamento que eu falei das mesas reservadas, que você chegando e sentando-se lá atrás, os noivos chegam e falam: meu amigo, vem aqui que eu tenho um lugar reservado para você. Perante todos os outros convidados que estão sentados próximo de você, ele te chamar para sentar lá na frente, num lugar que ele já havia reservado para ti. Existe honra maior do que quando você se acha menosprezado, você acha que você não vale nada. Jesus vem e pega você pela tua mão e fala: filho, levanta, a tua vida para mim tem valor. É assim que Deus está fazendo conosco. É assim que Jesus faz conosco. Quando nós pensamos que nós não temos nada, que nós não somos nada, Ele vem e nos mostra o quanto nós temos valor para Ele. Todos nós, para Deus, temos um valor imenso. Porém, poucos valorizam as intenções de Deus para com cada um de nós. Poucos valorizam as bênçãos que o Senhor derrama sobre a nossa vida. Muitos querem exaltar ao próprio nome. Hoje nós vemos que o nome de Deus, na boca de muitos aí, virou uma coisa normal de duvidar, de brincar, Hoje existe tanta heresia no mundo, irmãos, que tá difícil da gente olhar e ver sinceridade. Hoje nós vemos muitas pessoas querendo se exaltar e esquecendo que a obra quem faz é o Pai. Irmãos, hoje eu estou aqui ministrando essa palavra para vocês, mas a obra quem está fazendo na vida de vocês não sou eu. Eu não tenho poder para mudar a vida de ninguém, nem mesmo a minha, se Deus não permitir. Eu só posso fazer alguma coisa na minha vida com a permissão do Senhor. Assim é na sua vida também, irmãos. Continuando aqui, no versículo 12, Jesus fala a seguinte situação: e disse também ao que o havia convidado, a pessoa que o havia convidado para aquela festa. Disse também ao que o havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convide os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, e nem os vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e seja recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos,
e serás bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Irmãos, Jesus está dizendo aqui, colocando nos dias de hoje essa palavra, quando ele diz para não convidar os parentes, os irmãos, os vizinhos ricos, porque é o seguinte, vamos colocar assim, eu tenho condições financeiras, você me empresta um dinheiro porque você sabe que eu terei condições de te pagar. Porém, ninguém empresta dinheiro para uma pessoa que está desempregada, para uma pessoa que está endividada sem ter condições de pagar as outras dívidas, porque sabe que ela não terá condições de te pagar também. Porém, Jesus diz aqui, quando você for fazer qualquer coisa, qualquer ato, supostamente de benevolência, quando você faz para pessoas que vão te devolver, te recompensar por aquilo, deixa de ser caridade, deixa de ser benevolência, passa a ser interesse, porque você está fazendo por interesse de que a pessoa irá devolver tudo aquilo que você está fazendo. Agora, quando você faz alguma ação para uma pessoa que você sabe que ela não tem condições nenhuma de te devolver, Deus irá te recompensar, irmãos. Quando você vê pessoas passando por alguma espécie de dificuldade e você, sem olhar para a pessoa, você vai lá e a ajuda, mesmo sabendo que essa pessoa não tem condições de te devolver nada do que você está fazendo. Muitas das vezes a pessoa nem um obrigado irá te dar, mas Deus está olhando e está vendo o que você está fazendo, irmão. Deus está no controle de cada passo que você está dando. E não se preocupem com o que vão dizer os homens. Porque o homem, ele é falho, ele é pecador. E ele também tem uma visão limitada das coisas, irmãos. Porém, Deus, ele está presente em todos os lugares. Ele é onipresente, onipotente. Deus pode ver até mesmo no nosso íntimo. Ele sabe o que nós pensamos, o que nós sentimos. Por isso, quando nós fazemos alguma coisa de coração aberto, sem interesses por trás das nossas ações, quando nós fazemos aquilo de coração, de corpo e alma e nos doamos, Deus está vendo e Ele irá nos recompensar lá no dia do juízo. Aqui na terra nós não precisamos lutar para juntar herança, juntar ouro e prata, porque nós não poderemos levar nada disso, irmãos, quando nós partimos dessa. Quando nós formos para os braços do Pai, nós não levaremos nada. O que nós levaremos são as nossas obras, as nossas boas ações aqui, e as más também, né? Por isso, irmãos, pense antes de agir. Toda bondade e toda maldade que nós fizermos aqui, nós teremos que ajustar contas com o Pai lá na frente. Porém, é muito melhor termos recompensas boas, termos coisas boas para colher pelo plantio bom que nós fizemos, do que nós tivermos que colher coisas ruins por causa de termos plantado coisas más. Jesus nos ensina que bem-aventurado será aqueles que fazem sem interesse próprio, sabendo que não haverá recompensas por aquela ação. Porque nós não receberemos recompensas aqui na terra e sim lá no céu com o Pai. Nós temos que aprender a valorizar as coisas que Deus coloca na nossa vida. E muitas das vezes surgem pessoas no nosso caminho que provavelmente eles não... Perdão, irmãos, a gata deu um chilique aqui. Provavelmente surgem sempre pessoas no nosso caminho que Deus coloca para testar, para ver se nós realmente somos pessoas, estamos nos moldando para buscar a salvação. Irmãos, eu canso de ver pelo caminho pessoas em situação de extrema pobreza, que nós falamos, são os moradores de rua, que eles não têm o que comer, não têm o que vestir, não têm onde se abrigar.
Porém, hoje em dia está difícil de nós sabermos quem é morador de rua, quem é usuário de droga e quem está ali somente para se aproveitar da situação. Irmãos, algumas vezes num trabalho social que nós fazemos, nós notamos isso, que existem pessoas que estão em situação de rua, que realmente não possuem nada. Porém, existem pessoas que estão ao lado dessas pessoas na rua, porém eles têm casa, eles têm comida dentro de casa, eles têm roupa no guarda-roupa. Porém, eles ficam próximos aos moradores de ruas para se aproveitar da bondade daqueles que vão levar alimento para aqueles que não têm. Irmãos, chega a ser o cúmulo do absurdo saber que o ser humano é capaz de tal coisa, de tirar daquele que não tem. Porém, aquele que não tem, ele tem um amor tão grande dentro do coração que ele reparte o pouco que ele tem com os outros. Enquanto aqueles que não precisam, eles brigam para tomar do outro aquilo que está sendo doado. Irmãos, o ser humano, ele está numa fase que ele está se esquecendo de Deus, está se afastando da presença do Senhor. E isso vai trazer grandes consequências para nós, irmãos. Nós temos que saber a hora certa de convidarmos aqueles que nada têm para nos oferecer para participar do nosso banquete. Nós devemos afastar-nos daqueles que estão somente por interesse participando das nossas coisas. Pessoas que têm uma energia nociva, pensamentos nocivos, pensamentos tóxicos, que não só enxergam o que não presta, a maldade, e não vê solução para nada, como eles também querem te induzir a pensar como eles. Irmãos, existem pessoas que elas não gostam de ver o amigo vencer na vida, porque ela não consegue vencer, ela não consegue se colocar no pódio de vitórias. Ela também não quer ver você vencer, ela não quer que Deus te abençoe, porque ela não vê o agir de Deus sobre a vida dela. Essas pessoas nós temos que nos afastar delas, irmãos. Essas pessoas são exatamente as que Jesus está falando. São os irmãos, os vizinhos, os amigos ricos, os vizinhos ricos, que eles só enxergam aquilo que o dinheiro pode proporcionar. Perdão. Eles só enxergam coisas que são vantajosas para eles. Porém, eles terão que acertar contas com Deus quando o dia dos justos chegar. E todo aquele que somente fez festas e banquetes para aqueles que poderiam recompensá-los, terão grande dívida com Deus. Irmãos, Jesus está voltando, só não enxerga quem não quer. Os sinais estão aparecendo por toda parte. Por isso, busque a presença do Senhor. Se converta dos seus maus caminhos. Eu não sei o que você tenha feito de errado durante a sua vida. Porém, se você se arrepender, se você está arrependido daquilo que você fez e pedir perdão para Deus, não para o homem, para Deus, porque o único que tem o poder de perdoar os teus pecados e jogá-los no mar do esquecimento é o Senhor. Então, irmãos, entra no teu quarto, fecha a porta, como diz o louvor, senta na sua cama ou numa cadeira, numa poltrona que tenha no seu quarto. Chame Deus para uma conversa. Fala para Ele tudo aquilo que está te preocupando, tudo aquilo que está tirando o seu sossego. Faça diferente desses aqui que convidam somente pessoas que trazem interesses próprios. Faça como Jesus nos ensina. Chama os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Naquela época, irmãos, na época que Jesus falou essa parábola,
Os pobres, os aleijados, os deficientes, né? Eles naquela época eles eram rejeitados pela sociedade. Eles eram a escória da sociedade porque tinham uma deficiência e eles não poderiam de maneira alguma gerar lucro para os governantes da época. Porque uma pessoa que não podia trabalhar, ele não podia pagar impostos, porque ele não tinha condições de trabalhar. Um cego, um aleijado, ele não tinha como trabalhar para se sustentar, então ele também não tinha condições de pagar impostos. Então aqueles que não poderiam pagar os impostos eram descartados da sociedade, eles eram excluídos da sociedade. Irmãos, hoje nós ainda continuamos tendo muitas pessoas excluídas da sociedade, porém por motivos diferentes, porque hoje um cego, um deficiente físico, uma pessoa que não consegue andar, ele tem um equipamento que pode levá-lo para todo canto, que é uma cadeira de rodas. Muitos têm cadeira de rodas hoje até motorizada. Então eles conseguem se locomover, eles conseguem trabalhar, eles conseguem estar dentro da sociedade. Eles não dependem mais da misericórdia de ninguém, de dar esmola para eles. Não, eles têm condições de se sustentar, eles têm condições de pagar os seus impostos. Por isso hoje eles têm valor para a sociedade, coisa que naquela época eles não tinham, irmãos. Eles eram excluídos. Muitos não chegavam nem perto de uma pessoa que tinha alguma deficiência porque consideravam que eles eram impuros. Hoje existem pessoas que têm 2 braços, 2 pernas, os 2 olhos, está fisicamente sadio, porém espiritualmente eles estão impuros, porque eles não valorizam o templo do Espírito Santo, que é o próprio corpo. Hoje existem pessoas que eles têm sentimentos tão ruins dentro de si que é basicamente impossível que o Espírito Santo se aproxime. Não é nem fazer morada nele, é se aproximar. De tão tóxicos que são seus pensamentos. E Jesus nos ensina: sejamos benevolentes com aqueles que não têm nada para nos oferecer. Irmãos, são pessoas que não têm nada para nos recompensar, que precisam da nossa ajuda, que precisam da nossa compaixão. Porém, a nossa compaixão não é você pegar e sustentar a coisa errada que a pessoa faz. É como se você pegasse uma pessoa viciada em drogas e ao invés de você tentar tirar ela do mundo dos vícios, você ficar bancando o vício dela. Você jamais vai conseguir ajudar essa pessoa efetivamente. A partir do momento que você colabora, você está sendo conivente com a situação, irmãos. Como é que você vai salvar uma pessoa dessa? Se você está fazendo com que a pessoa se afunde mais. O dia que você tentar ajudar ela a sair desse mundo, você vai receber uma resposta ignorante, uma resposta agressiva, porque você durante tanto tempo colaborou, foi conivente com essa situação. Irmãos, vamos ajudar aqueles que estão necessitados sem ter nenhum interesse em troca, porque aqueles que não podem nos recompensar, Deus nos recompensa por eles. Perdão, irmãos. Quando nós não tivermos nenhum interesse em receber nada em troca, a recompensa que vem de Deus, ela é muito mais valiosa do que qualquer valor, dinheiro que nós venhamos receber aqui na terra. Qualquer recompensa que seja que o homem possa nos dar, não chega nem aos pés da que Deus tem guardada para nós lá no céu. Por isso, irmãos, vamos deixar de convidar os irmãos, vizinhos, parentes ricos e vamos olhar um pouco mais para aqueles que estão necessitados de amor, de carinho, de fé. Levemos as palavras dessa escritura para todos aqueles que estão necessitados da presença do Espírito Santo na vida deles. Irmãos,
Existem pessoas que elas estão passando por situações tão dolorosas, tão difíceis, que elas não conseguem enxergar uma luz no final do túnel. Elas não conseguem enxergar a saída. Existem pessoas passando por situações de depressão, em que muitas pessoas acreditam ser frescura. Mas não, a depressão é uma doença e ela existe sim, irmãos. Fiquemos atentos para os sinais, pois uma pessoa com depressão, ela tenta se isolar, mesmo estando perto de outras pessoas, ela se isola dentro de si mesma. E quando ela expor toda aquela angústia que ela está sentindo, pode ser tarde para tentar salvá-la. Então vamos buscar salvá-la nesse momento. Feche seus olhos, irmãos, por um instante. Pai querido, Pai amado, a Tua palavra, meu Pai, foi ministrada nesta manhã. E eu peço a Ti, Senhor, que a cada um, meu Pai, que ouça, que ouviu ou que venha a ouvir esta palavra, meu Deus, que o entendimento espiritual, meu Pai, venha aflorar na vida desta pessoa, que a venda dos olhos e o tampão dos ouvidos espirituais, meu Pai, sejam arrancados em nome do Senhor Jesus, e que essa pessoa, meu Pai, possa ouvir, entender e obedecer a Tua voz, Pai. Pois assim, meu Pai, nós sabemos que nós iremos, meu Pai, alcançar a Tua graça, meu Pai, e assim receber, meu Pai, a unção que vem de Ti e espalhá-la para todos aqueles, meu Pai, que estão ao nosso redor. Meu Deus, que o Teu povo, meu Pai, possa voltar a Te buscar, meu Pai, como antes desta crise, meu Pai, desta pandemia. E que o Teu povo, meu Pai, venha se fortalecer espiritualmente, meu Pai, pois os desertos não duram para sempre, meu Pai. E o choro pode até durar uma noite, mas a Tua palavra diz que a alegria vem pela manhã, pelo amanhecer. Meu Deus, cuida, meu Pai, deste Teu povo. Traga, meu Pai, uma semana abençoada na vida de cada um, meu Deus. E que esta semana, meu Pai, seja cheia de boas notícias, meu Pai. E que o telefone de todos os Teus filhos, meu Pai, que estão neste momento, meu Pai, necessitando de um milagre, venham tocar, trazendo assim, meu Pai, a notícia das bênçãos que chega na vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, que esta semana seja abençoada para cada um de nós, meu Deus, e que todos os Teus filhos, meu Pai, que estão ouvindo esta palavra no dia de hoje, venham, meu Pai, entregar a sua vida a Ti, Senhor. Os Teus pensamentos e os Teus sentimentos, meu Pai, serão levados até o Teu altar, para que eles venham, meu Pai, se manter firmes na fé, em nome de Jesus. Irmãos, eu deixo aí esta mensagem, e para finalizar, irmãos, eu vou ler somente um versículo, em Mateus capítulo 7, versículo 12, que Jesus fala assim, ó: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, para que assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Irmãos, Jesus diz aqui que para que nós sejamos abençoados, nós também precisamos abençoar. Para que nós possamos ser perdoados, nós devemos perdoar. Então fica esta palavra para vocês essa semana, uma palavra que eu espero que todos carreguem durante esta semana e reflitam sobre ela, para que o Espírito Santo venha trazer a revelação e o entendimento para cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, Deus abençoe a semana de vocês. Jesus está voltando e está derramando as bênçãos do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, uma ótima semana, um grande abraço e até o próximo. Deus abençoe, Jesus é contigo.